Agora vamos para os métodos de treinamento de resistência, tá? Então vamos lá. O que a gente fez? Ensinei para vocês como avaliar, depois como interpretar. Agora como é que a gente monta a planilha de treino. Então vamos lá. Olha uma planilha de treino. Planilha não, primeiro método, tá? Aqui é o método contínuo, uniforme, extensivo. Contínuo, o que é contínuo? Não tem pausa. Uniforme, quando vem a palavra uniforme na cabeça. Uniforme significa a mesma intensidade, tá? Por que extensivo? Porque é mais longo. Então o que eu vou fazer aqui? Esse tipo de treino prioriza mais o Z1 e o Z2. O que é o Z1 e o Z2? Treino leve, né? Leve e moderado. Então, quando você tem um aluno que você quer priorizar mais oxidação de gordura, né? Quer melhorar mais a parte aeróbia dele sem sofrer, o método contínuo, uniforme, extensivo é legal, tá? Um aluno sedentário que está começando agora a treinar com você e quer emagrecer. Você não vai meter um treino de HIIT para ele. O cara não volta nunca mais. Por quê? Esse cara, ele é sedentário, ele está com sobrepeso, ele está com a musculatura fraca, ele está com desequilíbrio muscular. Você vai meter o cara para fazer HIIT? Ah, tá de sacanagem, né? Então existe uma coisa chamada bom senso. Então o bom senso diz que treinos com essa característica, eles geram mais aderência, né? Tem um trabalho na literatura falando sobre afetividade, né? E o que eles mostram? Que para o público sedentário de meia idade, o treino de HIIT ele gera menos aderência. Já para o público jovem e treinado, o HIIT tem uma aderência muito maior do que o contínuo. Então eu tenho que analisar a faixa etária, a aptidão física do meu cliente. Aqui o treino contínuo uniforme intensivo. O que mudou do outro método? Ele continuou sendo contínuo, sem pausa, só que agora ele continua sendo uniforme, não tem variação, e agora ele é intensivo, ou seja, aqui eu já trabalhei em que zona? Na zona 3. O que é a zona 3? Treino moderado. Então eu já consigo trabalhar numa intensidade maior, né? Aqui vocês estão vendo que eu estou colocando a PSE, tá? Aqui não é lactato não, desculpa, tá? Aqui é PSE. Ó. Aqui é PSE. Lembra que eu falei na primeira aula, Ezequiel, da PSE para usar na corrida? Lembra? De 6 a 20? Então, além de você usar, por exemplo, os parâmetros que eu expliquei do toque teste, você pode usar PSE. Também é uma estratégia muito legal, tá? Aqui o treino contínuo variável. Tem 3 nomes, tá, gente? O mais vendável é fartlek, do inglês, jogos de velocidade forte e fraco. Tem um outro nome chamado contínuo variável ou contínuo variativo. Eu costumo dizer que esse método aqui, ele agrada a gregos e troianos, só que ele é muito legal para você aplicar num aluno que tem a condição física mata-burro. Sabe o que é mata-burro? Você pega aquele aluno e bota ele para caminhar. Ele fala, tá fácil. Você bota ele para correr, ele fala, tá difícil. Então eu chamo de condicionamento físico mata-burro. Ele está muito ruim para correr e está muito bom para caminhar. Ele está no mata-burro. Tudo para ele é ruim. Então o que você pode fazer? Aplicar o método fartlek. Olha lá. Corre 1 minuto, caminha 4. Corre 1 minuto, caminha 3. Corre 1 minuto, caminha 2. Opa! O cara ele não consegue correr 4 minutos, mas ele consegue correr 1. Então você aplica o fartlek. Só que daí, quando você aplica o toque teste, você tem parâmetro. Então, por exemplo, vou fazer o fartlek, tá? Ó, você vai caminhar 4 minutos no limiar 1, abaixo do limiar 1. Você vai correr agora 1 minuto no limiar 2. Então você pega a informação do toque teste e utiliza aqui. Da mesma maneira, antes ele corria 1 minuto, caminhava 4. Agora ele corre 2, caminha 4. Agora ele corre 3, caminha 3. Agora ele corre 4, caminha 2. Olha como inverteu. E vai chegar uma hora que ele fala, pô, estou correndo 10 minutos, estou correndo meia hora. E aí ele fala assim, nossa, antes eu só conseguia correr 1 minuto. Então o método contínuo variável fartlek, ele é muito legal, tá? Que ele te permite trabalhar as 2 vias metabólicas no mesmo treino. Aqui vamos ver uma planilha de treino. Então aqui eu coloquei o HIIT, tá? De alta intensidade e curta duração, tá? Alta intensidade diferente de máxima, tudo bem? Tá? Lembra daquilo. Então eu vou trabalhar, por exemplo, de 6 a 8 tiros de 30 segundos, relação de pausa 1 para 1, tá? Então, eu sou a favor da pausa 1 para 1, mas do HIIT de alta intensidade, não de máxima. O
que ninguém consegue fazer em máxima intensidade, é a relação de pausa 1:1. E aí a intensidade você pode trabalhar aqui, por exemplo, numa PSE de 17 a 18, ou frequência cardíaca de 90 a 95%, ou você pode trabalhar no Z4, tá vendo? Então o que eu tenho na planilha? Eu tenho o método, eu tenho o volume, eu tenho a pausa e tenho a intensidade. É assim que monta uma planilha de treino cardio, tá? Eu tenho que ter o método, o volume, a intensidade e a pausa. Aqui é a mesma coisa, tá? Alta intensidade e curta duração. Aqui são tiros mais curtos, 4 a 6 tiros de 45 segundos, pausa 1:1, percepção de esforço 17 e 18. Tá? Eu não quero que a percepção chegue no 20, porque se ela chegar no 20, não vai ser alta intensidade, vai ser máxima, tudo bem? Então você tem que ficar com o olho, Mariana, olho no peixe do gato, tá? Então você fala, eu vou te dar um treino de alta intensidade, só que aí você fala, putz, tem que ser alta, não máxima. E se o cara falar que a PSE chegou 19 e 20, você errou. Você fala, opa, eu não quero que o cara chegue no máximo. Tudo bem? Aqui uma outra planilha, 4 a 6 tiros de 4 minutos, com pausa de 2 a 4 minutos, PSE de 18 a 20. Deixa eu falar uma coisa muito importante para quem está em casa e quem está aqui, tá? Esse método é legal? É legal, só que a gente vai ter um problema para aplicar no aluno de personal. Qual o problema é que vocês acham? Vocês vão comprar um problema enorme com o aluno de personal. Por quê? Infelizmente, tá? Eu estou na área há 30 anos, ainda perdura uma mentalidade retrógrada, para não falar outro nome, de que o bom professor é aquele que soca treino e não deixa o aluno descansar. Então, imagina só, se a Mariana pega o aluno dela de personal e vai dar um treino intervalado e dá essa pausa de 4 minutos, ela vai ser arrebentada. O aluno dela vai falar assim, a Mariana é uma porcaria de personal. Por quê? A Mariana manda eu correr 2 minutos e manda eu descansar 4. Que raio de professor é essa? Estou pagando dinheiro à toa. Por quê? Eu vou ficar 1 hora com ela, mas a maior parte do tempo eu não vou treinar, eu vou ficar parada. Eu vou procurar outra personal, porque tem uma outra personal ali que é espetacular, porque na aula dela eu saio melado, fedido, cansado, e ela não deixa eu tomar água, não deixa eu ir no banheiro e fica no meu pé. Então quem vai sair o ruim da história é a Mariana. Então uma coisa que eu falo para vocês, tá? Nem tudo que é bom eu posso sair aplicando. Porque alguns treinos intervalados, a base deles é a pausa. Tá? A pausa tem que ser longa, não é porque o Charles quer, é porque é uma relação de causa e esforço. Se eu quero trabalhar em altíssima intensidade, eu preciso descansar. Se eu não descansar, eu não mantenho intensidade. Por quê? Se eu não der essa pausa, o meu pH cai. O pH caindo, eu não tenho energia para manter a intensidade. É uma reação lógica. Agora, se eu for aplicar as pausas corretas no treino intervalado, eu garanto, você vai perder seu aluno. Ele vai chegar e falar assim, eu quero trocar de personal. Porque com esse personal, ele fica descansando muito. E aí ele fica batendo papo comigo. E aí eu estou pagando para bater papo? Não, não é isso que eu quero. Então eu falo que esse treino aqui, ele é muito bom para perder cliente. Não porque ele não é bom. Porque se você aplicar ele por semanas e meses, o cara vai melhorar VO2 máximo, vai melhorar limiar, né? Vai perder peso para quem quer emagrecer. O problema é que o nosso aluno ele não tem maturidade para um treino desse. Né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei com uma aluna de personal que ficou muitos anos comigo, depois de muita confiança, cumplicidade, qualquer coisa que eu mandasse ela fazer, ela fazia. Mas demorou anos para eu poder aplicar isso com ela. Porque no começo ela tinha que confiar no Charles. Aqui, por exemplo, esse outro treino aqui, 6 a 8 tiros de 2 minutos, descansando 2 minutos. O cara vai achar que isso é um personal porcaria, porque ele ficou mais tempo descansando do que fazendo um tiro, né? Aqui, então, nem se fale. Aqui eu estou fazendo um treino de HIIT máximo ao out, máximo. Então aqui, 15 a 20 tiros de 6 a 8 segundos, mas olha a pausa, 1 a 3 minutos. Por que 1 a 3 minutos? Porque eu quero recuperar 80% pelo menos do estoque de foscreatina. Só que imagina só, o cara vai lá, pedala 8 segundos e fica 1 minuto parado. Ele vai olhar para sua cara e falar, você está de brincadeira comigo, né?
Você manda eu pedalar 8 segundos para ficar 2 minutos parado? Puta aula chata. E muitas vezes você tem que fazer algo que seja agradável. E um treino desse, ele não é agradável, ele é funcional. E nem tudo que é funcional agrada o nosso cliente. Então, se você me perguntar, esse treino é bom? Ele não é bom, ele é muito bom. Só que o nosso aluno não tem maturidade para isso. Aqui um outro treino, tá? São 4 a 8 tiros, por exemplo, em 30 segundos com pausa longa. Aqui, ó, máximo all out. Mesma coisa. Tá? Eu até poderia dar outro nome para esse treino aqui, como perder seu cliente. Tá? Por quê? Você treina pouco, descansa muito, né? O cara vai ficar a maior parte do tempo descansando, ele vai falar, o quê? Eu vou pagar um personal desse aí, tô fora. Vou trocar de professor. Né? Esse outro aqui foi proposto, tá? Chama TMAX, é muito legal. Eu orientei 2 mestrados usando esse método. Por uma pesquisadora, infelizmente ela não está em rede social, então muita gente não conhece. A professora se chama Veronique Billat, né? É uma das maiores pesquisadoras extremamente intervaladas no mundo. Né? Então a professora Veronique Billat, ela propôs o que a gente chama de TMAX. O que é TMAX? Tá? Eu pego lá, por exemplo, o Ezequiel, vejo qual que é a maior velocidade que o Ezequiel chega na esteira, beleza? Vamos supor que o Ezequiel chega na esteira a uma velocidade de 18 km por hora. Aí eu vou aplicar um treino intervalado com essa informação. Então, por exemplo, eu vou falar, Ezequiel, faz 6 tiros até a exaustão. Então eu vou ficar lá no pé do Ezequiel. Ele está correndo a 18 e vamos supor que ele corre 4 minutos. E aí ele está correndo na esteira 18, eu falo, vamos, filha da mãe, vambora, 4 minutos. Ele chegou até a exaustão. Aí eu dou uma pausa, tá? Só que olha o problema da pausa. 8 minutos. Imagina você dar um tiro até a exaustão e ficar 8 minutos olhando para a cara da pessoa. Né? Aí eu mando ele fazer o segundo tiro. Ele corre 3 minutos e 20. Depois, 2 minutos e 24. Depois, 1 minuto e 58. Depois, 1 minuto e 32. O que foi acontecendo com cada tiro do Ezequiel? Foi despencando o tempo. Por quê? Porque ele foi até a exaustão. Tá? E aí o que nós vimos? Eu orientei 2 mestrados onde nós aplicamos isso. Mas olha só, como o cara ia até a exaustão, a gente colocava um balde do lado da esteira. Por quê? O cara vomitava. A acidez era tão grande que ele ia vomitar. A gente até brincava, pô, que tiro que o cara vai vomitar hoje? É o 3º tiro, o 4º tiro? Porque gerava muita acidez. Tá? E aí, olha que legal, o que eu fazia? Eu somo os tempos aqui e vejo o tempo sob tensão mecânica que o cara fica. Então, por exemplo, somando tudo deu 19 minutos. Daqui a 2 meses eu faço o mesmo treino e falo, Ezequiel, o seu tempo de tensão mecânica não deu 19 minutos, agora foi para 25 minutos. Eu consegui aumentar o tempo que ele suporta a exaustão. Isso é bom? Isso é fenomenal. Né? O grande problema é que não dá para aplicar isso aqui, por exemplo, para o cara fazer sozinho. Por quê? Eu já vi isso. Uma coisa é chegar e falar assim, Ezequiel, ó, treine na esteira até a exaustão a 18 por hora. Outra coisa é, treine até a exaustão com o Charles do lado. É outro mundo, porque a pessoa ela não vai até a exaustão. Ela só vai até a exaustão quando você está do lado. Aqui é uma estratégia que eu utilizo muito, gente, quando eu quero matar 2 coelhos de uma vez só, tá? Então as pessoas me perguntam, professor, é possível fazer um treino aeróbio com anaeróbio junto? Sim. Então, por exemplo, aqui eu combinei 2 métodos. Então aqui eu fiz um tiro no TMAX, olha lá. Peguei a maior velocidade que eu encontrei com a pessoa, por exemplo, lá no Talk Test, que foi, sei lá, 13 por hora, 15 por hora. Mando o cara dar um tiro só até a falha, até a exaustão. Eu falo falha porque, na verdade, na corrida não tem falha, né? A falha seria a exaustão. Na musculação eu tenho a falha, né? No caso, na corrida, não existe a palavra falha, seria exaustão. E aí vamos supor que ele correu 5 minutos. Ok. Eu já fiz a minha parte anaeróbia, já fiz meu ritmo, um tiro só. Agora vamos fazer um treino aeróbio. Olha lá, 30 minutinhos, no Z1, intensidade de 9 a 13 da PSE. Então eu combinei um treino aeróbio de baixa intensidade, precedido por um treino anaeróbio, de um tiro só. Uma outra proposta é que eu inverti.
Aqui eu fiz meia hora na boa, no Z1 tranquilo. Acabou, eu faço um tiro até a exaustão. Então eu combinei duas vias metabólicas, aeróbio e anaeróbio. Aqui é uma pirâmide. A gente fala muito de pirâmide na musculação, só que a gente também tem pirâmide no treino cardio. Então o que eu fiz aqui? Um tiro de 1.200 no Z1, olha lá, intensidade leve. Depois um tiro de 1.000 no Z2. 2 tiros de 800 no Z3. 4 tiros de 600 no Z4. E 6 tiros de 400 no Z5. Totalizando 8.000 metros. Professor, tem que ser esse volume aqui? Não, você pode adaptar. Em vez de 4 tiros, você pode fazer 2. Em vez de 6, você pode fazer 3. É que aqui, no caso, eu peguei um treino mais longo, só que você pode adaptar. Então, por que pirâmide crescente? Eu não fui crescendo no volume, eu fui crescendo a intensidade. Eu fui diminuindo o volume e aumentando a intensidade. Vamos ver uma outra forma de treino piramidal. Aqui é a pirâmide decrescente. Aqui eu fiz o oposto. Comecei com 8 tiros em alta intensidade no Z5, 6 de 400 no Z4, 6 de 400 aqui no Z3, 2 de 800 no Z2 e um tiro de 1.000 no Z1. É uma outra forma. Então, vocês estão vendo aqui quantos métodos a gente tem? Tem um treino contínuo uniforme, você tem o fartlek, você tem as variações do intervalado, você tem o treino piramidal. E isso motiva o seu cliente. É muito diferente de chegar e falar assim, faz 3 vezes meia hora que queima gordura. Tá vendo? Então aqui, a combinação desses métodos faz com que eu tire o meu aluno da zona de conforto, que motive o meu cliente, né? E que, principalmente, para quem quer emagrecer é um espetáculo. Em nenhum desses treinos eu falei qual é melhor para emagrecer, mas é a combinação de todos eles. Então, por exemplo, aqui é a organização de 12 meses de um aluno que quer emagrecer, tá? 12 meses, ó. Então, vamos lá. Olha como eu estou usando o bom senso. Eu começo priorizando, o que é o 3 maisinho? O 3 maisinho significa que é a minha maior prioridade. O 2 maisinho é a segunda prioridade. O 1 maisinho é pouca prioridade. Então, o que eu estou usando aqui? O bom senso. Olha lá. Eu começo os primeiros meses com que tipo de treino? Contínuo. Treino contínuo, leve, moderado, prioridade, o aeróbio. Por quê? Junto desse cara que tem que emagrecer, o que eu preciso fazer com esse cara também? Eu preciso melhorar a resistência muscular dele. Eu preciso levar ele na musculação para deixar essa musculatura mais resistente, mais equilibrada, que esse cara está com muito sobrepeso. Então imagina só, pô, se eu vou pegar uma pessoa que quer emagrecer, eu não posso simplesmente, vamos fazer aeróbio aí que vai emagrecer. Não, vamos fazer uma análise postural, porque na análise postural eu vou saber quais são os encurtamentos, que tipo de exercício que eu não devo fazer. Puta, cara, você está cheio de encurtamento. Pô, além de encurtamento, você está com a musculatura fraca. Gastrocnêmio missólico não está legal, o tibial anterior não está legal, os adutores, abdutores de quadril, né? O quadril, seus flexores de quadril não estão legal, né? Opa! Então, o que eu estou usando aqui, Ezequiel? Bom senso. Então, eu priorizo aqui, ó, o contínuo. Depois, eu começo, além do contínuo, eu começo a meter um fartlek. Opa! Começo a meter um treino forte, fraco. Depois, eu começo, lá para o terceiro, quarto mês, começo a colocar um pouco de treino intervalado. Aí eu vou colocando os treinos intervalados mais pesados lá para quando? Lá para o 5º mês. Aí os treinos na porrada, ao out, eu só vou começar lá no 7º mês. E o treino mais pancadaria ao out, eu só vou começar no 9º mês. O que eu estou usando aqui? Uma periodização, uma programação do treino cardio, tá vendo? E não simplesmente o que eu vejo por aí. O pessoal vai lá e fala, o treino de HIIT é o melhor do mundo, então já vou colocar o treino de HIIT para o cara emagrecer. Então o que eu estou usando aqui? Uma progressão pedagógica do treino. Eu estou analisando o método, o volume, a intensidade, para que eu possa montar o treino que realmente me interessa.